Vamos lá, pessoal. Então, já como nós vimos lá a primeira forma normal, se eu tive que aplicar ela no meu banco, o que pode ter acontecido? Pode ter gerado uma tabela com chave composta, que é uma tabela que usa duas chaves primárias ali que vão fazer referência a outras tabelas. Então, o que eu preciso pensar agora? Qual que é a regra da segunda forma normal? Vocês já pararam lá na página 25 da apostila? Dá uma olhadinha lá. Vou ler aqui para vocês. A segunda forma normal consiste em retirar das estruturas que possuem chave composta. Então, se passou pela primeira forma normal, gerou chave composta, então eu vou ter que aplicar a segunda forma normal. O que eu vou olhar agora? Os elementos que vão depender funcionalmente de apenas uma parte da chave. Então, assim, se gerou lá uma chave composta, eu tenho os elementos. Foi gerado lá quando eu fiz a primeira forma normal. Eu vou analisar agora esses elementos que não são a chave, vou verificar aqui de quem eles são dependentes funcionais. Se ele depende das duas partes da chave, quer dizer, das duas chaves primárias ali que vão fazer minha chave composta, ou se ele depende apenas de uma parte delas, né? Se ela depender de uma parte só, eu vou fazer a retirada dela da estrutura. Como a retirada da estrutura? Mesma coisa que acontece lá que eu falei anteriormente. Você não vai retirar e excluir, você vai retirar e montar uma nova estrutura com esses elementos. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente pode ter a chave que diz respeito à compra. Então eu tenho o código da ordem de compra, que é a chave principal, e tem o código do material. Eu vou analisar os outros campos se eles vão depender ou do código da ordem de compra somente, ou somente do código do material, ou se ele depende dos dois. Se depender dos dois, eles ficam nessa mesma estrutura. Agora, se ele depender de apenas uma parte, o que vai acontecer? Eu vou criar uma outra estrutura e eles vão para lá. Um exemplo aqui, por exemplo, a descrição do material. A descrição do material não depende da ordem de compra. A descrição do material depende de como ele está cadastrado no sistema, então depende apenas do código do material, só de uma parte da chave. Feito isso, então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que retirar isso daí da estrutura. Aí vocês vão analisar os outros termos, se eles dependem de só uma parte da chave ou se depende das duas partes. Se depender das duas, fica na mesma estrutura. Se depender só de uma, eles vão sair, certo? É importante relembrar que vocês vão aplicar a segunda forma normal em cima do resultado da primeira forma normal. Então, você executou a primeira forma normal, obteve uma resposta. Com base nessa resposta, você vai executar a segunda forma normal. E assim para a terceira também. Com base na resposta que nós vamos conseguir agora, resolvendo esse exercício, é que vocês vão realizar a terceira forma normal, certo? Um abraço a todos.